falar o que é visualização, o que tipo de visualização que a gente trabalha aqui, porque é um tema bastante amplo, né? Então, eu tentei definir bem o que a gente não faz, o que a gente faz, e tentei falar também de algumas coisas importantes em termos de visualização. No final, eu mostro alguns trabalhos que a gente tem que visualização foi importante para a gente e comento também alguns desafios da área. Então, eu vou apresentando aqui, a qualquer momento vocês podem me interromper, porque às vezes, surge alguma questão, algum comentário, alguma curiosidade, alguma dúvida, e vocês podem falar no decorrer da apresentação, tá? Porque acho que se vocês esperarem até o final, às vezes a gente até acaba esquecendo o comentário que a gente tinha. Bom, então tentando definir o que é visualização de dados, né? A gente vai fazer uma representação esquemática dos dados, e nesse contexto nosso aqui, mais especificamente, o que a gente está interessado é no Visual Analytics. Então, quando a gente fala de visualização de dados, a gente está falando de visualização quantitativa. O que a gente quer é isso, comparar dados, compreender dados, explorar, e aí vem várias situações onde a gente pode usar, né? Por exemplo, nas tarefas aí de aprendizagem de máquinas, enfim, inteligência artificial, a gente pode tentar, num primeiro momento, ter uma compreensão maior dos dados, para, no segundo momento, passar para essas tarefas já de uma maneira mais guiada, até mais consciente dos algoritmos que a gente pretende utilizar. Então, eu coloco aqui essa imagem, né, ilustrando aqui, que eu acho que acaba que vale mais que 1000 palavras, né, existe uma infinidade de visualizações de dados já prontas, nas mais variadas linguagens. Então, tem muita gente que trabalha com R, muita gente que trabalha com Python, tem coisas estáticas, coisas que, né, que permitem interação. Para a parte da web, tem um pessoal que trabalha com D3, que costuma ser bastante usado. Comentei do D3 Plus também, que é legal para começar, mas ele tem algumas limitações, porque não te dá muita liberdade. Mas, enfim, então, nesse contexto aqui, na nossa disciplina, o que a gente tenta fazer? Estudar os princípios básicos, os fundamentos, estudar as coisas básicas que já existem, porque senão a gente reinventa a roda, né? Ninguém precisa disso. E, a partir daí, a gente faz as nossas propostas. Então, o que é visualização de dados? Basicamente, acho que eu posso definir como o processo de dividir para compreender. Então, quando a gente está fazendo análise, é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando quebrar em partes menores para tentar compreender essas partes. Muitas vezes a gente tenta compreender as partes e integrar também para compreender o todo. O ponto é que tem semântica nos dados, né? A gente que deveria ser, de alguma forma, capaz de encontrar essa semântica que está presente nos dados e de deixar isso explícito. Então, nessa busca, né, de compreender os dados, algumas perguntas que a gente faz durante o nosso processo de análise, né? Pessoal, só avisando, eu fico olhando para o lado, assim, porque meu slide está no outro monitor, tá? Como que uma parte se relaciona com a outra, como que elas são parecidas ou como que elas são diferentes, se uma é maior ou menor que a outra, como que elas mudam, em especial como que muda no decorrer do tempo, porque a dimensão temporal é sempre muito importante para a gente, se uma causa a outra, enfim. Então, se a gente está tentando fazer perguntas desse tipo, né, para compreender os dados, a gente está fazendo um processo de análise. E o que é visualização, né? A gente tem vários nomes, vários termos, uma certa variabilidade de terminologia aí. Então, visualização de dados, eu acho que é aquele que não tem erro, porque quando se fala visualização de dados, é um termo bem genérico, assim, engloba um monte de coisa. Então, aí vai todos os tipos de representação visual, né, que a gente usa para examinar, explorar e comunicar dados. Visualização de informação, aí já tem uma conexão, né, com o uso de representações interativas, e aí entre o uso do computador, para a gente ver os dados abstratos e favorecer a cognição. Então, nesse caso, para nós, né, para o Infovisa, é especialmente interessante essas visualizações interativas, lembrando que visualização não é novo, né, quando a gente pega aí um plano cartesiano, um mapa, não deixa de ser uma representação visual, não necessariamente tem que ser interativo, mas hoje a gente tem essa possibilidade e abre muitos caminhos interessantes para a gente. E a visualização científica, né, que a gente representa dados científicos, em geral, de natureza física. Então, isso aqui é um exemplo do que a gente não faz, né, por exemplo, pegar uma imagem dessa aqui de algum exame, né, e tentar segmentar ou compreender alguma coisa ali. E aqui um exemplo do que a gente faz. Essa plataforma aqui é até uma plataforma bem legal, a DataViva,
uma iniciativa acho que do MIT, com o governo de Minas, e eu coloquei aqui só para ilustrar mesmo. Então, a gente tem aqui cursos da UFMG, enfim, a gente tem vários aí, né, e vocês observarem essa linha bem fininha, tá, a nossa área aí, que é a computação, então a gente está saindo desse cantinho aqui, essa linha bem fininha mesmo. E qual é o exemplo aqui, né? A situação que vocês estão vendo nesse quadradinho, esse pop-up. A gente para o mouse e aparece o que eu tinha comentado com vocês, que são os dados sob demanda, né? Então, a gente tem a visão geral, que é aquele gráfico ali no fundo, e esse quadradinho aí pequenininho são os dados sob demanda que aparecem quando a gente para o mouse ali na computação. E a gente vê mais algumas informações. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz, né, na nossa disciplina, no nosso curso de visualização de dados. Como eu comentei, já tem uma variedade, uma infinidade de coisas na área, de visualizações que já foram propostas, que são muito conhecidas e muito utilizadas. Não posso deixar de falar do gráfico de barra, né? Os básicos aqui, barra, pizza, ponto e linha. Lembrando que a gente tem uma questão, assim, né, com o gráfico de pizza lá, que apesar de ser muito usado, e ele tem até um ponto positivo, porque as pessoas entendem facilmente, ninguém precisa ser treinado para compreender um gráfico de pizza, né? A gente vê muito até em revistas, a Veja, por exemplo, mas ele é uma representação que não ajuda muito a gente em algumas coisas, né? A gente já comentou aí na nossa outra aula. Tem o tree map também, que eu coloquei um exemplo dele aqui, as nuvens de palavra, né, as árvores de palavra, o paralelo de coordenadas, que ajuda bastante a gente a examinar atributos, né, como um pré-processamento aí das tarefas de aprendizagem de máquinas. Então, beleza, tem muita coisa, né, que já está pronta, utilizada. Então, a gente estuda essas coisas que já existem, né, os princípios por trás da nossa percepção visual, para a gente compreender. Se a gente compreende como é a nossa percepção visual, fica mais fácil para a gente tirar proveito da forma como a gente enxerga, de como a gente compreende as coisas. Então, muito bem, a gente estuda o que já existe, a gente estuda a nossa percepção, para a gente tentar ali não inventar a roda, né? Não pegar uma coisa que já está amplamente difundida ou que tem uma coisa altamente semelhante por aí, elaborar ali e falar, nossa, inventei, fiz essa coisa aqui. Mas o que a gente mais gosta de fazer, né, digamos assim, o que a gente mais trabalha, a nossa contribuição mesmo, que é a parte mais legal, é quando a gente pode propor visualizações novas para tratar e para representar problemas. Então, a parte que é mais interessante é dado que a gente conhece os fundamentos e conhece o que já existe, quando a gente consegue implementar, né, projetar, implementar e avaliar visualizações para trabalhar com dados de interesse. Então, algumas coisas que tornam, né, essas visualizações mais necessárias e interessantes é o grande volume de dados, alta dimensionalidade deles, a dinamicidade, porque muitas vezes a gente está lidando com dados que vão mudando no decorrer do tempo. Outras coisas interessantes também, dados como a natureza hierárquica, então abre várias possibilidades para a gente de como representar esses dados. Então, é basicamente isso aqui. Na disciplina, então, a gente estuda o que já existe com o propósito de ser capaz de, a partir dali, a gente fazer o projeto, a implementação, né, e avaliação de novas propostas e de novas visualizações. E para fazer isso, como eu mencionei, a gente precisa de conhecer um pouquinho de teoria, de boas práticas. Então, é disso que eu vou falar aqui rapidamente, tá, pessoal? Por exemplo, né, usando a nossa percepção visual para criar boas visualizações. A gente não é capaz de prestar atenção em tudo que a gente vê, então a nossa percepção visual é seletiva e a nossa atenção é direcionada para contrastes com o que aparenta ser comum. Então, tem essa imagem aqui. O que a gente percebe quando a gente olha para essa imagem? Vocês acham que... Vocês conseguem destacar alguma coisa aí? O que vocês podem me dizer? Tem alguma coisa aí que chama atenção, ou que se destaca de alguma forma? Wagner, Maurício, não vale não, que vocês já viram essa figura, tá? Tô vendo alguns alunos aí. Nada, pessoal?
Tudo igual? Tudo funciona direitinho? Há algumas áreas que tem tipo umas manchas. Tá, Letícia falou que tem umas manchas. São quantas manchas, assim, que você consegue detectar, Letícia? Tem tipo uma com um padrão maior dentro de um espaço que está menor e o outro menor dentro de um espaço que o padrão é maior. Tá, Letícia, acho que Rúbia também mencionou alguma coisa aqui. Rúbia tem duas regiões onde o padrão se diferencia, tá? Michel tem algumas regiões com padrão menor. Então, pois é. Então, acho que parece que o pessoal está vendo essas duas regiões, né? Que está destacando aí de alguma forma. Mas o que será que está acontecendo aqui? Então, a gente tem essas formas aqui, tá, pessoal? Imagino que é o mesmo que vocês viram aqui. Então, aqui tem uma forma e aqui, mais ou menos aqui em cima, tem outra. Oval, né? Agora, elas são iguais, elas são diferentes? Vocês conseguem detectar isso? Dá para ver que tem umas áreas ali que parece que os desenhos estão com menos destaque, né? Eles fazem diferenciação do resto. Na verdade, tem tipo um círculo, alguma coisa assim na primeira seta, né? Mas dá para ser destacável, porque na parte da direita o fundo é menor e a parte onde se destaca parece que é um pouco maior, igual no fundo da esquerda. Enfim. Tá. Mas aí você falou, entendi que tem umas partes que parecem maiores, menores, mas essas duas ovais que se destacam, é igual ou é diferente? Elas são diferentes, né? Elas parecem que elas foram trocadas de posição, né? A oval da direita parece seguir o padrão global do canto esquerdo e a oval da esquerda parece seguir o padrão global da direita. Tá, mais ou menos isso. Ricardo, só uma pergunta. Tem um aluno que falou que não está entendendo porque não está em inglês. O seminário era em inglês? Porque eu não sabia, não. Não, não, é tudo em português. Ah, tá. Era só a questão dos slides que era bom ser em inglês, eu esqueci de falar. Eu falei Não. Beleza, desculpa. Porque eu vi que um aluno mencionou que ele não está entendendo e deve estar muito perdido. A gente pode fazer a tradução dos slides e mandar para ele, vou cuidar aqui no chat. Beleza. Ele é meu aluno de visualização. Tá. Ele vai ter a tradução do material completo. Mas, pessoal, voltando aqui, então. Bom, as formas são iguais ou são diferentes, né? Na verdade, as formas são iguais. O que acontece é que a diferença aqui é o contexto. Então, por que eu trouxe isso aqui? Né? A gente consegue, sim, destacar, a gente vê que tem um negócio ali arredondado, né, em duas regiões, mas parece que essas formas são diferentes, mas, na verdade, elas são iguais. O que está mudando é o que está ao redor delas. E como a nossa percepção visual é muito baseada em comparação com o contexto, né, em comparação com o que está no fundo, a gente fica com essa percepção que essas duas formas são diferentes, mas elas são idênticas, tá? Se fosse um papel, a gente pudesse recortar e colocar do lado, dá para ver que é idêntico. Outro ponto, né? O nosso cérebro leva a gente a ver os padrões que a gente já conhece, né? Com base, a gente enxerga com base no que a gente já conhece e nas expectativas que a gente tem. E isso influencia muito o tipo de coisa que a gente enxerga. Então, olhando para essa imagem aqui, vocês veem alguma coisa de diferente? Alguma coisa que chama atenção de alguma maneira? Bom, a gente tem um contexto aqui, né, de planta. Então, o que a gente espera quando a gente está vendo alguma coisa, né, relacionada aqui? A gente vai esperar alguma coisa nesse universo, nesse contexto também. Então, quando a gente olha para essa rosa, o que a gente pode ver aqui?
Além da rosa e da folha, vocês detectam alguma coisa? Pedro, no vale, você já conhece essa imagem, até aposta, você tá vendo um golfinho. E é isso mesmo. Então, aqui, ó, vou só passar aqui, próximo. A gente tenta categorizar as coisas conforme que a gente já conhece, né? Então, se a gente olha para uma coisa nesse universo de planta, muito possivelmente a gente não vai estar procurando um animal, a gente vai estar procurando um golfinho. Então, aqui, ó, onde está apontando a seta aqui, se vocês observarem, tem uma espécie do contorno de um golfinho. Tem um aluno que já jurou para mim que ele viu um golfinho lá no fundo também, mas eu nunca consegui ver o segundo golfinho, só consegui ver o primeiro. Bom, então, depois que a gente sabe também que o golfinho está ali, a gente olha para a rosa e só vê o golfinho, porque a gente também já está com a expectativa que o golfinho vai estar ali. Então, a nossa percepção visual, ela é totalmente, assim, levada e guiada pelas tendências. Então, se você quer que a pessoa enxergue um padrão, que ela seja capaz de detectar o padrão, a gente deveria tentar mostrar isso para ela, facilitando essa tarefa que ela precisa fazer, né? E não escondendo e deixando as coisas muito discretamente. Então, se você quer que a pessoa veja, mostra aquele padrão ali claramente, tirando proveito de como que a percepção visual funciona. Outro ponto que a gente já comentou aqui, né? A gente já teve a oportunidade de falar na nossa outra aula, é da limitação da nossa memória de trabalho, que ela é bastante limitada. Então, a gente tenta entregar, né, as visualizações para os nossos usuários, e quem são os usuários das nossas visualizações? O revisor do seu artigo, enfim, o especialista do domínio que vai usar a sua visualização para tentar resolver algum problema. A gente tenta entregar da maneira mais fácil possível, no sentido de, se a pessoa tem que fazer comparação, que seja tudo, né, numa página, numa tela, que fique claro, que fique fácil de comparar. Não vou entregar, por exemplo, forçar a pessoa a comparar área e ângulo, porque isso é mais difícil. Então, considerando esse exemplo aqui, né, para ilustrar como que a nossa memória de trabalho é limitada. A gente olha essa figura, beleza, eu peço a vocês que tomem um momento, assim, para observar bem os detalhes dessa figura, e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Beleza, eu vou trocar, tá, pessoal? Agora, vocês, por favor, olhem para a tela branca, porque é isso que eu preciso, que vocês olhem para a tela branca para esquecer o que vocês acabaram de ver, tá? E aí eu mostro a figura de novo para vocês. Qual que é a diferença? Existe alguma, né? De repente é tudo igual mesmo. Alguma diferença, pessoal? É tudo igual? O que vocês acham? O palpite do Michel é que é igual. Mais alguém, gente? Não tô enxergando nada diferente aí, não. Então, o Ângelo também acha que é igual, né? Nem vale ponto, gente. Se errar, nem tem problema. Leonardo, igual. Isabela. A Isabela não vale, porque já fez a disciplina. Nossa, Isabela, você tá em todas, hein? Toda disciplina que eu entro para dar aula, você tá lá, meu Deus do céu. Desse jeito você vai fazer crédito, aí vai sobrar muito crédito nesse mestrado seu. Tiago, as cores mais vivas, Wagner também não pode falar nada. Pronto, é outro que está totalmente tendencioso, né, Wagner? Bom, pessoal, o que acontece? Tem uma pequena diferença, assim, nas imagens, tá? Então, agora aqui, né, que a gente coloca as duas, vocês conseguem ver o que muda de uma para outra. Esse pedaço aqui do arbusto, tá? Que mudou de uma imagem para outra. Então, olha só, vocês tiveram um tempinho para observar a figura,
Mas passa alguns segundos, vocês olham para uma tela branca e olham para uma figura que é super parecida. É difícil para a gente guardar todos os detalhes, né, os mínimos detalhes, e falar assim, nossa, está faltando isso, está sobrando aquilo. Então, a nossa memória de trabalho, né, é limitada, a gente tem que entregar, enfim, a visualização de maneira que ajude a pessoa a fazer a comparação e que não force ela a ficar memorizando coisas. Então, se tem que comparar, entrega tudo numa página, se for papel, ou numa tela só, de maneira que a pessoa não tem que ficar usando o scroll, né, não tem que ficar rolando para achar os dados. Ainda falando da tarefa de comparação, né? Esse slide aqui eu já apresentei na nossa primeira aula, né? Se a gente tem que comparar, olhar para esses dois aqui, são os mesmos dados, né? Se a gente tem que fazer essa tarefa de comparação, ordenar o desempenho das vendas mostradas em cada gráfico, qual deles que suporta melhor essa tarefa? A gente já comentou, né? O gráfico que ajuda mais a gente nesse sentido o gráfico de barras. Por quê? A gente é muito bom em comparar altura, em comparar comprimento, mas a gente não é muito bom em comparar área e comparar ângulo. A nossa percepção visual não é muito boa para isso. Então, se eu quero que uma pessoa faça a comparação, e vou forçar essa pessoa a comparar área e ângulo, claramente eu já não estou tirando proveito do que ela sabe fazer de melhor, né? E outro ponto importante, a pizza também, à medida que a gente vai tendo muitas fatias, vai ficando cada vez mais difícil para a gente, se precisar escolher cores, né? Então, é difícil a gente escolher cores que sejam realmente distintas, se a gente tem muitas fatias, e fica difícil também da gente compreender bem o tamanho das fatias, quando a gente tem pizza. Claro que a gente pode ordenar, né, para ajudar nessa tarefa um pouco, mas ainda assim, começa a ficar uma tarefa difícil e trabalhosa. E alguém poderia comentar assim, não, mas a gente pode colocar uma legenda, a gente pode escrever nas fatias da pizza os valores em percentual. E é verdade, a gente pode fazer isso sim, mas se a gente tem uma representação visual, você começa a ter que anotar tudo que você precisa lá para a pessoa compreender, né, tirar uma conclusão, fazer uma análise. Então, qual é a diferença entre a sua visualização e uma tabela? Porque se a pessoa começa a ter que ler tudo para compreender, o que você está tentando entregar de visual não está realmente agregando valor. Bom, então já comentei essa parte, né? A pizza não funciona bem porque força a gente a comparar área e ângulo. E reforçando que a nossa memória de trabalho é altamente limitada e que a gente pode comparar, manter na memória mais ou menos umas 3 unidades de informação de cada vez, e aí vem a pergunta, tá, mas o que é unidade de informação, né? O que é uma unidade de informação? O que isso vale para mim? Aí vem aquele exemplo que eu mencionei também, vocês já estavam aqui na nossa primeira aula, da tabela. Então, se eu estou pensando numa tabela, eu posso guardar mais ou menos uns 3 valores na memória, assim, facilmente, né? Claro que varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem uma super memória, mas em geral é mais ou menos por aí, uns 3 valores. Então, se a gente começa a ter que entender o que está acontecendo nessa tabela e compreender tendências, ou padrões, ou exceções, ou anomalias que estão acontecendo ali, é difícil a gente ficar lidando com uma quantidade grande de valores. E aqui nem é tão grande assim, porque é o ano, então são 12, 24 valores que a gente tem que olhar. Mas ainda assim, se a gente representa dessa forma aqui, um gráfico de linha, agora a gente pode pensar em cada linha como uma unidade de informação. Então, se ali na tabela estava faltando, né, memória para você armazenar tudo, aqui está sobrando. Você ainda tem uma unidade de informação aí, livre, digamos assim. E com essa linha a gente consegue compreender facilmente, né, uma tendência, achar algum padrão ou observar algum comportamento que está acontecendo no decorrer do tempo. Mas mesmo com as manobras, né, por assim dizer, que a gente tenta fazer, a gente sabe que a memória de trabalho ela é muito limitada e que a gente usa também essa estratégia do armazenamento externo, né, que é o papel ou colocar tudo ali na tela do computador, tudo que a pessoa precisa ver. Como eu falei, né, ou numa página só, ou se for na tela, evitar da pessoa ter que rolar a página para visualizar. Outro ponto importante é o vídeo, né? O vídeo é muito importante para a gente contar uma história, pode te dar um suporte muito legal para você fazer uma apresentação numa conferência, um vídeo de um gráfico mesmo,
tipo os scatterplots animados que eu mostrei para vocês na última aula. Mas lembrando que se é para fazer uma comparação de dados, né, uma coisa quantitativa, o vídeo ele é difícil porque à medida que você vai assistindo, você vai esquecendo o que já passou. Então, você não lembra o que aconteceu há 5 segundos atrás no vídeo para você comparar com o que está vendo agora. Então, o vídeo é uma ferramenta excelente para uma infinidade de coisas, né? Para apresentar uma visualização, para fazer um vídeo mesmo, né? Quando você vai submeter um paper para uma conferência, e já ajuda a vender o peixe ali da sua visualização, te ajuda a contar uma história, te ajuda a fazer uma apresentação, mas para fazer uma análise de dados quantitativos, talvez não seja a ferramenta mais apropriada. Falando agora das múltiplas visões, o que seria isso, né? Pensando que se a gente tem muitos dados, a gente vai ter, muito possivelmente, vários gráficos representando um dataset. Tem essa historinha aqui que eu já até mostrei para vocês na última aula também. O que a gente gostaria de ser capaz de fazer é integrar os dados, né, de maneira que eles conversem entre si, e não de maneira que eles continuem isolados, né, entre si. Então, essa ilustração aqui tenta mostrar isso, né? Cada pessoa vendada vai ali, toca uma parte do elefante, fala o que é, e depois, a princípio, elas teriam que se reunir e decidir que objeto que é aquele ali. Mas se elas não realmente integram todas essas visões, a gente pode acabar com essa situação aqui, né? Que o objeto que elas dizem que não está compatível exatamente com a realidade. Então, quando a gente tenta trabalhar com as visualizações, a gente tenta permitir que o analista de dados ele possa trabalhar com as múltiplas perspectivas simultaneamente, porque se ele não consegue fazer isso, vai ter vários relacionamentos entre os dados que muito possivelmente não vão ser revelados. A pessoa vai ficar limitada pela visualização, né, pelas perguntas que ela não é capaz de fazer, porque a visualização não ajuda ela a responder. Então, eu ilustrei com esse plot aqui, né, que a gente tem vários gráficos, todos integrados, e que se você remove, eu até citei o exemplo da Califórnia, você reflete em todos eles e vê o que está acontecendo. É isso que a gente precisa, que os plots, né, que eles sejam realmente integrados, que eles não sejam tomados isoladamente. E agora eu vou comentar aqui brevemente alguns desafios na área de visualização de dados. Então, eu menciono aqui primeiro a aprendizagem de máquinas. Pessoal, só um segundo, que eu vou pegar uma coisinha aqui, senão meu computador vai desligar. Pronto. Desculpa, gente. Falando, então, dos desafios em visualização de dados, com relação à aprendizagem de máquinas. Permitir executar tarefas de aprendizagem de máquinas interativas. Então, a gente gostaria não só de ser capaz, né, como eu comentei aqui da visualização de dados como uma tarefa de pré-processamento, mas seria muito interessante que a gente pudesse fazer como uma espécie de uma aprendizagem de máquinas visual, ou uma mineração de dados visual, onde as pessoas conseguissem realmente, no decorrer, né, no processo ali do algoritmo, interagir com o que está acontecendo. Seja na escolha, por exemplo, de hiperparâmetros, né, a pessoa mudar algum parâmetro e ver o que acontece, de interagir com os dados. Outro ponto importante, né, métodos interativos para fazer a interpretação, depuração e comparação dos modelos de aprendizagem de máquinas. Então, o que é importante também? A gente conseguir interpretar esses modelos, que a visualização conseguisse ajudar a gente nisso. Às vezes a gente tem estratégias, né, que funcionam como caixa preta. Em muitas áreas, ser caixa preta só não funciona, às vezes não funciona ter uma resposta certa se eu não sei de onde vem, ou se ela não me ajuda a ter insights sobre o problema. Então, para mim, por exemplo, né, que trabalho na área de informática, se eu entrego uma previsão pronta, só para ilustrar aqui, o sítio de ligação de uma proteína, mas eu não dou nenhuma informação de como que eu cheguei naquilo ali, ou alguma pista de quais foram os atributos mais relevantes ali na minha aprendizagem de máquina, para eu chegar naquela resposta, então, muitas vezes essa previsão não tem muito valor, porque o insight é muito importante, para a pessoa compreender por que eu cheguei naquela resposta. Outros pontos também, né, que eu comentei aqui, a comparação dos modelos de aprendizagem de máquinas por meio de estratégias visuais e interativas. Tudo isso é desejável, a gente tem alguma coisa, alguma iniciativa nesse sentido, mas nem tudo que a gente tem, né, nesse cenário é dessa forma, é visual, é interativo.
Outro ponto importante é a questão da escalabilidade, né? Tanto para visualização de dados, ou seja, para você ver os dados propriamente, quanto também para interagir com eles. Quando a gente trabalha com visualização de dados, pelo menos no contexto dos meus problemas, quando a gente trabalha com D3, por exemplo, o que a gente faz é calcular tudo que a gente pode previamente e a gente só exibe mesmo os dados usando o D3. Porque é demorado, né, fazer conta com esse tipo de coisa, não fica legal, a visualização não funciona bem. Mas ainda assim, né, dependendo do volume de dados que você tem, é muito desafiador você conseguir, por exemplo, se for um streaming, você obter todos esses dados e fazer visualizações para uma grande quantidade de dados, ali, deixando tudo sempre muito interativo. É bastante difícil conseguir chegar nesse ponto. Um exemplo, né, no meu caso, os problemas que eu trabalho, eles toleram, preciso fazer o cálculo do sítio ativo ou do sítio de ligação da proteína. Eu posso pegar os dados com o meu usuário e falar para ele assim, olha, estou calculando, toma esse link aqui, volta depois que eu te entrego a resposta. Mas nem todo problema é desse jeito, né? É muito frustrante para o usuário ele, enfim, interagir com o site, te entregar alguns dados, e aí quando ele aperta num botão, pede para calcular alguma coisa, ele fica lá olhando para a tela e nada acontece, ou fica alguma coisa rodando ali, indicando que está acontecendo no processamento. Então, isso certamente é um desafio, a gente visualizar e permitir, né, tarefas interativas nos dados quando a gente fala de coisas assim, em muito larga escala. Sabrina, o Michel levantou a mão. Pode falar, Michel. Desculpa, não percebi, não. Sabrina, só para dar um exemplo desse que você estava falando sobre interação com o usuário, tem um site, agora que eu não vou me lembrar o nome, mas ele fez um estudo uma vez com os usuários dele, que o processamento do site ele era muito rápido, era praticamente instantâneo. E o usuário não é muito acostumado com processamento instantâneo, né? Então começou a dar uma demanda muito alta de serviço repetido no site. O usuário clicava no botão, achava que não tinha funcionado, aí ele ia, clicava de novo e ficava repetindo. Aí o site teve que colocar um fake de loading lá, aí dava um fake loading uns 2, 3 segundos, só para o usuário parar de ficar pressionando toda vez no site dele. E isso conseguiu reduzir a carga de processamento da empresa. Seu problema é o contrário do meu, então, né? Porque enquanto eu não estou conseguindo entregar as coisas rapidamente, seu problema é ser rápido demais, né? Não é meu, não. Eu disse que é uma reportagem... Não, eu sei, o problema é que você está ilustrando. Ah, sim. É o contrário do que estava acontecendo. Aham. Ah, que bom, Michel. Eu queria ter um problema desse. Mas pensa você ter que colocar uma solução para conseguir corrigir isso, né? O usuário parar de apertar o botão. Aham, pois é. Bom, obrigada, Michel, pela contribuição. Continuando aqui, pessoal, outra demanda, né? As visualizações deveriam, a princípio, se tornar mais automáticas, e aí eu coloquei aqui entre aspas, né? Entender o que os usuários precisam para resolver o problema. Então, que perguntas o usuário pode fazer? Baseado ali nos dados que ele tem, que perguntas que a gente consegue ajudar ele a responder, ou que outras perguntas com base naqueles dados podem surgir e a gente consegue ajudar ele a responder. Ou, além disso também, né, quais as visões? Que visualizações que eu posso mostrar desses dados para a pessoa chegar na resposta que ela precisa? Como que eu posso ajudar realmente, né, a pessoa que está analisando os dados, lembrando que nem sempre é um analista de dados, uma pessoa que desenvolve isso, né? A gente faz esse tipo de trabalho, visualização interativa, para especialistas do domínio das mais variadas áreas. É muito frustrante a pessoa ficar limitada em termos das perguntas que ela pode colocar, porque a visualização não faz alguma coisa. De repente, ela quer integrar dados, ou ela quer fazer perguntas, né, que envolvam vários datasets, e não consegue fazer porque a ferramenta não deixa. Outra coisa também nesse sentido, né, dado um conjunto de dados, qual que é o melhor gráfico que eu tenho, ou melhor representação visual que eu posso sugerir para a pessoa ver aqueles dados? Então, tem problemas, tem artigos também na área de visualização que fazem esse tipo de sugestão, né? Não é uma coisa assim, uma sugestão ótima, né? A melhor de todas, enfim, um problema fechado e altamente bem resolvido, mas a gente tem coisas nesse sentido.
Mas se a gente pensar no universo de representações visuais que a gente tem, isso certamente é uma coisa que deixa realmente a desejar para muitas delas. Outra parte importante, pessoal, nesse contexto, né, dos desafios, né, da área, assim, de visualização, apoiar mesmo os usuários do domínio nos insights e no monitoramento contínuo dos dados. Então, se tem alguma coisa mudando, né, como que eu posso fazer para deixar isso explícito para a pessoa? Ela tem que descobrir? Não deveria, né? A gente deveria ser capaz de ressaltar e de mostrar isso. Ajudando, por exemplo, em tarefas como monitorar dados, ou entender alguma estatística envolvendo os dados, ou alguma questão ali envolvendo aprendizagem de máquinas. Enfim, e aí eu menciono aqui a parte da explicabilidade, né, que meio que um pouco eu já falei ali da caixa preta. É muito importante a gente começar a ter em mente essa questão do usuário compreender o que a gente está entregando. Principalmente assim, na área de visualização, né, o que a gente tenta é mostrar dados, explicar, mas a gente tem muitos algoritmos, muitas coisas, sei lá, na parte de machine learning, vamos pensar assim, que dá para ter respostas ótimas, excelentes, mas a gente entrega uma resposta caixa preta, que realmente não dá insights para a pessoa. E na minha área de bioinformática, uma resposta caixa preta, às vezes sem um insight, faz, assim, deixa um pouco a desejar, né? A gente tem preferência, às vezes, por uma resposta que não seja tão, como é que eu posso dizer, os nossos parâmetros, assim, de avaliação. Às vezes a gente aceita perder um pouquinho nessa qualidade do parâmetro, se eu puder dar uma resposta para a pessoa e falar assim, olha, eu cheguei nessa resposta porque eu tenho esses e esses e esses atributos que me ajudam mais a resolver esse problema. Então, é uma coisa mesmo para a gente manter em mente. Aqui eu digo, até nem só para visualização, não. Acho que para a gente, computação de uma maneira geral, né? A resposta certa é importantíssima, mas explicar para o especialista do domínio como que a gente chegou lá também é muito relevante. Tornar a visualização mais orientada ao usuário, né? Então, prover novas interfaces, design de interações para apoiar realmente o usuário a compreender os dados e as propriedades de uma maneira mais natural. Importante que as arquiteturas de computador ou sistemas pudessem funcionar em conjunto com as pessoas. E o que eu quero dizer com isso, né? Em conjunto com as pessoas. Porque quando a gente consegue, por exemplo, incorporar conhecimento do especialista do domínio no que a gente faz, isso enriquece muito, tanto para algoritmos de mineração de dados, machine learning, quanto para as nossas visualizações. Isso apoia muito os modelos que a gente trabalha. Então, a gente tem que ter em mente, né, de tudo que a gente produz, a gente conseguir incorporar essa informação do domínio. Infelizmente, né, são coisas que são muito fechadas, às vezes, que não tem essa possibilidade. E, por fim, eu gostaria de comentar aqui essa questão do desenvolvimento de benchmarks e técnicas para a gente avaliar as visualizações de dados. E as ferramentas de Visual Analytics em termos do desempenho, da usabilidade e da qualidade das recomendações. Eu não sei, assim, o contato, né, de modo geral, que cada um tem com visualização, mas uma coisa que é bem comum na área é a gente pegar uma conferências boas mesmo, né, conferências de bom nível do ITZ, conferências também da Europa, e o pessoal apresenta uma visualização e fala que ela funciona para isso, isso e isso, e resolve tal problema, mas aí, como que você avaliou? Aí, muitas vezes, a maneira de avaliação é as próprias pessoas que desenvolveram, né, em conjunto com, não sei, especialistas do domínio que apoiaram, usaram a ferramenta e acharam que é boa o suficiente. Não fazendo aqui, né, assumindo nada a respeito da pessoa que está sendo mal intencionada ou tendenciosa, não é isso não. Mas é claro que, assim, trazendo para o meu contexto, né, se eu desenvolvi uma ferramenta, vou colocar aqui o Visgremlin, que até o dono do Visgremlin está aí, que é o Wagner. Beleza, uma ferramenta visual para a gente detectar, uma ferramenta que tem uma parte visual também, que ajuda a gente a detectar padrões na interface proteína-ligante. Se eu usar essa ferramenta, eu sei totalmente como ela foi desenvolvida, grande chance de eu achar que ela funciona super bem, que ela é ótima, que ela mostra os padrões da maneira clara, enfim, objetiva. O Wagner também vai usar a ferramenta que ele mesmo desenvolveu, vai achar que ela é ótima, porque, enfim, imagina, a pessoa lá no ápice do mestrado, quase defendendo, submetendo o paper, você vai falar que tem alguma coisa ruim ali, e inventar trabalho e problemas aos 45 minutos do segundo tempo?
Então, por mais que a gente, né, a gente pode até seguir algumas regras, vamos dizer assim, alguns frameworks para fazer uma avaliação, a gente avaliar o que a gente mesmo faz é uma coisa, não tem como não ser tendencioso, né? E muitas ferramentas de visualização, de conferências de bom nível, até de algumas revistas mesmo, trazem esse tipo de avaliação. A equipe envolvida no desenvolvimento é a mesma equipe que avalia, que fala que está bom, está ótimo e é isso mesmo. Tem algumas coisas também que as pessoas fazem, alguns questionários, algumas coisas um pouco mais diferentes, por exemplo, né, tem um óculos que o pessoal olha para a tela assim, e aí você consegue mapear exatamente para onde a pessoa está olhando, no sentido de ali ela coloca mais, ela foca ali, né, tem uma área da tela que a pessoa não olha, então a partir daí a gente consegue fazer algumas avaliações. Mas, de uma maneira geral, é uma demanda da área de visualização uma avaliação mais independente das coisas que a gente produz, das ferramentas que a gente faz. Você queria falar alguma coisa, Wagner? Que eu vi que você apareceu aí. Não, estava comentando sobre, muitas vezes você não vê o problema da sua ferramenta aos 45 do segundo tempo, né? Você não quer arrumar problema para você não quer arrumar sarna para se coçar, né? Acho que mesmo, pessoalmente falando, mesmo nesse caso, já dava para perceber algumas questões no Visgremlin, mesmo momentos antes da defesa. Então, já dava para perceber que a visualização poderia ser melhorada, né? Tanto que a gente pretende fazer isso durante o doutorado, né? Pretende melhorar bastante o Visgremlin. Tem alguns probleminhas que a gente já percebeu, né? A gente já comentou a respeito. Probleminhas, é Wagner. Problemões. Tá vendo como que o dom da ferramenta é tendencioso? A ferramenta não tem problemas, ela tem probleminhas. Tem probleminhas. Uhum. Mas, assim, muita coisa, a gente pretende mudar muita coisa no Visgremlin, né? Provavelmente ele vai ser todo repaginado, porque a gente percebe, né, que dá para melhorar, que dá para dar uma informação para os usuários, né, para os especialistas do domínio terem mais informação a respeito dos resultados, né? Então, era só isso que eu queria falar, né? Que dá para, mesmo antes, né, dá para a gente, por mais que a gente seja tendencioso, né? Então, como eu falei, probleminhas, né, talvez sejam mais que probleminhas. Mas a gente percebe alguma coisa, mesmo que a gente desenvolveu, percebe alguns problemas. Exato. O Wagner não tinha se manifestado até agora. A hora que eu falei Visgremlin, ele se manifestou. Só isso é tendencioso mesmo, não tem jeito. Mas é claro, né? A pessoa passou aqui uns 2 anos fazendo desenvolvimento disso. É claro que você tem um apego, né? Não tem como negar que a pessoa não tem um apego com aquilo ali. Mas, enfim, pessoal, é certamente uma demanda da área a gente ter avaliações que sejam mais sistemáticas e mais independentes também, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, até para a gente garantir a qualidade que a gente faz. Bom, e agora eu vou mencionar aqui rapidamente, estou acreditando que tem 10 minutos, que no outro dia o Ricardo deixou eu ir até meio-dia, gente, então ele não mandou parar, eu estou falando, tá? Só ilustrando mesmo algumas possibilidades que a gente teve de usar ferramentas de visualização, né? Então, esse primeiro exemplo que eu coloco aqui, não vou entrar no mérito de explicar em detalhes o que faz, vou falar bem genérico. Isso aqui a gente estava tentando ver como que mudam as anotações de enzimas numa base de dados de revisão periódica. Então, a gente tinha várias versões dessa base de dados, e o pessoal falava muito assim que tinha erro de anotação, que tinha problema e tudo mais, mas a gente queria tentar compreender como que isso acontecia no decorrer do tempo. Acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com relação assim, à visualização de dados e teve um retorno muito positivo, porque a gente acabou enviando para uma conferência de 3E, de visualização, e a gente conseguiu detectar umas coisas importantes. Então, só para ilustrar esses quadrados vermelhos grandes aqui no final, que a gente mostra, nessa linha de baixo aqui mais à direita, são todas proteínas que perderam esse number, né, que é a anotação. Ele é hierárquico, ele tem 4 níveis, essas proteínas, com esses quadrados vermelhos aí, elas perderam todos esses 4 níveis de anotação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estava anotado errado. Então, a gente tentou investigar isso, depois entramos em contato com o pessoal da base, e eles falaram que o que aconteceu é que a subunidade da enzima, que não é a catalítica, ela estava anotada com esse number. Então, quando eles detectaram isso, eles removeram essa anotação, né, e anotaram a subunidade adequada, correta. Então, foi uma forma, na verdade, que a gente tinha uns 18 milhões de registros aí dessa base de dados, de entender o que estava acontecendo.
de conseguir ter um overview, né, um panorama do que estava acontecendo, se a gente conseguia detectar alguma tendência, algum padrão, ou alguma exceção e anomalia, e a gente fez isso por meio do Advise, né, na época que a gente fez essa ferramenta. Na sequência, ainda nessa área de visualização, a gente entrou numa competição de visualização de dados biológicos, que, explicando de uma maneira assim, bem grosseira, bem superficial, eles davam para a gente uma proteína que sofreu mutações e um conjunto de proteínas para nos ajudar, né, da mesma família, para nos ajudar a entender aquelas mutações, e a pergunta era mais ou menos a seguinte: quais dessas mutações vão causar impacto nessa proteína, né, na função dessa proteína, na estrutura dessa proteína? E o que a gente pode fazer para resgatar a função delas? Então, na época, foi um trabalho legal, porque foi um trabalho que a gente fez em conjunto, assim, do laboratório, né, do LBS, lá do DCC da FMG. Aí eu coloquei aqui alguns prints da ferramenta, até não me orgulho dela, porque ela fere o orgulho nerd da gente mesmo, que ela tá bem feia. Mas eu tenho algo para dizer dela, né, de positivo, assim. Apesar desse visual esquisito, a gente ficou muito satisfeito com esse trabalho, porque a gente usou a gente representou as proteínas como redes, né, então a gente usou algumas métricas de redes complexas para ajudar a gente a entender o problema, e a gente ganhou um prêmio na conferência com essa visualização, porque ela foi a escolha dos biólogos. Então, apesar de que estava feio, né, e eu tenho que admitir que estava feio, a gente ganhou o prêmio lá, que foi a escolha dos biólogos, e a gente ficou muito satisfeito, porque, apesar do visual não ser impactante, a gente acredita que ela estava dando boas respostas para o problema. E aí, né, empenhados aí e satisfeitos por causa desse prêmio, a gente, quando foi possível, a gente tentou estender essa ferramenta, porque ela não era genérica, né, na época da competição, ela só trabalhava com os dados da competição. A gente estendeu a ferramenta de maneira que ela trabalha com outros datasets, né, quaisquer. Então, se você tem o seu problema lá de mutação de proteína que você quer compreender, você pode colocar lá na nossa ferramenta e a gente tenta fazer uns cálculos. Tudo com essa ideia de mostrar, né, de modelar as proteínas como redes complexas, enfim. E tudo via visualização. E, mais uma vez, a gente teve um resultado muito positivo, porque o Vermont, né, ele foi escolhido para apresentação oral no ISMB, que é a conferência de bioinformática assim, de maior prestígio no mundo, e o artigo acabou saindo numa revista. Então, foi um resultado muito positivo, assim, da gente investir na visualização de dados. Na sequência tem o Gremlin, né, que eu já coloquei aqui, /visgremlin, porque o primeiro que a gente fez foi o Gremlin, com essa ideia de detectar padrões na interface proteína-ligante e mostrar isso como grafo, né, sempre com a preocupação de mostrar isso visualmente, porque para o especialista do domínio, para quem, né, trabalha com proteína, não faz muito sentido eu mostrar só o grafo, faz sentido para a gente, que é da computação, ajuda muito a entender o que está acontecendo com nossa proposta, né, com a nossa modelagem, com o nosso algoritmo, mas para o especialista do domínio não ajuda muita coisa, não. Então, por isso essa ideia nossa de mostrar como os grafos esquematicamente, mostrar também nesse contexto aqui, que é a representação tridimensional da proteína. O Gremlin também foi um artigo que ganhou o prêmio no I3E, o BIBE, em 2016, é o artigo do Charles, que agora, felizmente, está concluindo o doutorado lá no programa de bioinformática da UFMG. Então, foi mais uma vez que a gente investiu na visualização com bons resultados. O Kali também, uma ferramenta que trabalha com proteínas e ligantes, não vou entrar no mérito dos detalhes aqui, mas a gente fornece uma rede e a gente deixa a pessoa visualizar essa rede aqui através desses sliders. A gente consegue mudar, por exemplo, os valores do Betweenness, de outras métricas de centralidade também, do closeness, e por aí vai, tem diversas. Mas isso dá várias perspectivas para a gente dessa rede de proteínas com ligantes e ajuda a gente a encontrar alguns nós que em determinadas condições eles funcionam como hubs ali e são muito interessantes. Enfim, né, tem todo um aspecto biológico por trás. Essa ferramenta também foi muito legal, ganhou o Best Paper na conferência que ela foi apresentada, com essa ideia, né, de investir bastante na parte visual. O Napoli também, uma ferramenta de analisar a interação proteína-ligante, que traz muitas estatísticas, muitas referências boas para a gente trabalhar com isso.
na época que a gente propôs, a ferramenta que existia só analisava proteínas, assim, par a par, acho que par a par não é a melhor palavra não, mas 2 complexos de cada vez, o que é muito pouco para o que a gente queria fazer. Então, foi outra experiência boa que a gente teve com essa parte dessa preocupação de representar visualmente, né, e de ser fácil de ser intuitivo para o usuário do domínio. O PPI Gremlin, que é do Felipe Catu, também que já terminou o mestrado. Mais uma vez aqui a gente trabalhou com interações, mas dessa vez interações proteína-proteína. Felipe também teve um resultado muito bom, consegui ter a publicação dele muito boa em revista, já no mestrado. O Visgremlin, né, que o pai do Visgremlin tá aí, que é o Wagner, ele já até abriu a câmera aí para defender a ferramenta dele. O Visgremlin também foi um resultado muito interessante que a gente teve de investir na interação proteína-ligante, de mostrar isso visualmente, mas ele tem problemas, né, como a gente estava brincando aqui agora há pouco, eu mais o Wagner, os probleminhas. Quando a gente entregou para os especialistas do domínio utilizarem essa ferramenta, eles tiveram muita dificuldade de entender o contexto, de onde saíram esses padrões. Então, a gente já tem, assim, algumas ideias de como que a gente pode aprimorar essa ferramenta, com base nesse feedback, né, dos especialistas do domínio, para, né, torná-la mais útil, mais interessante, né, para os especialistas aí que trabalham conosco também, que nos ajudam, que vão nos dando esse feedback do que funciona e do que não funciona. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para apresentar de uma maneira geral. Agradeço muito pela atenção de vocês, pela presença. Estou deixando aqui uma leitura adicional, que é um artigo falando de alguns desafios da área, e um outro artigo que eu coloquei aqui só de curiosidade mesmo, esse GANLab, que é uma ideia de usar visualização para tentar entender, né, as redes adversárias generativas, alguns traduzem para geradoras, enfim. E é bem legal porque dá para você tentar ver e compreender o processo todo. É uma ferramenta bem bacana. Mas é isso, pessoal. Obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigada, Ricardo, pelo convite.